Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos acompanhando agora neste momento, estamos apresentando o nosso trabalho de irrigação por aspersão, orientado pela professora Alessandra Conceição, que ministra a disciplina de irrigação e drenagem no campus da Unemate de Nova Chavantina. Nosso grupo é composto por Gabriel Gonçalves, Igor Santos, Carita Lira, Caroline Lira, Ricardo Martins e por mim, Reginaldo Soares. Bem, galera, agora vamos estar apresentando os dados do nosso projeto de irrigação. Como foram adquiridos esses dados e quais foram esses dados? Então, vamos começar de maneira que como a gente adquiriu esses dados. Esses dados foram adquiridos na internet, pois não teve como, devido à pandemia que estamos, não teve como estarmos indo na área, pesquisando esses dados, fazendo esses cálculos. Então, pegamos já dados prontos coletados na internet. Então, apresentando agora eles, temos nossa cultura, que seria o nosso capim mombaça, um pânico máximo. Ele tem um fator de disponibilidade de água de 42%, isso indica o quanto nossa cultura é sensível ao déficit hídrico. Ele tem uma profundidade efetiva de raízes de 45 centímetros e também temos os dados do nosso solo, que ele apresenta a nossa capacidade de campo e nosso ponto de murcha, ambos em peso, de 50% e 25%. Por que referir que está em peso? Porque nas demais contas a seguir a gente tem que lembrar que quando está em peso a gente usa a nossa densidade aparente. A densidade aparente do nosso solo é de 1,15. Outro dado obtido no nosso solo é que ele tem uma VIB de 5 milímetros por hora. Mas por que eu sei que ele tem uma VIB de 5 milímetros por hora? Porque é uma VIB tabelada para solos argilosos. E aí surge outra pergunta. Como eu sei que ele é um solo argiloso? No artigo em questão, trazia a granulometria desse solo. Então, utilizamos essa granulometria para estar olhando no triângulo textural e descobrir que tipo de solo ele era. Descobrimos que era um solo argiloso e uma VIB tabelada para solo argiloso é de 5 milímetros por hora. Essa VIB vai nos auxiliar na nossa seleção do nosso aspersor mais para frente. Ditas características do solo, a gente vai conhecer nossas características do clima, que seriam elas: a nossa evapotranspiração da cultura máxima, para a gente trabalhar com o nosso ponto máximo, é de 8,93 milímetros por hora. O nosso projeto é uma irrigação por aspersão convencional, tem uma eficiência de irrigação de 80% e um funcionamento total de 12 horas por dia, ou seja, meu sistema irá funcionar 12 horas por dia. Eu tenho então as tubulações que eu vou estar trabalhando para o meu projeto, serão da Manco de PVC, a APN 40 e a APN 60, que ambas são do catálogo da Amanco. Tenho o comprimento de barra de cano de 6 metros e os diâmetros comerciais são da PN 40 de 55, 75, 100, 125 e 150 milímetros e da PN 60, 100, 150, 200, 250 e 300 milímetros. Nossa bomba apresenta nosso conjunto motobomba apresenta um nido da bomba de 75% e um nido motor de 90%. Com mais esses dados aqui, a gente tem o que? A nossa seleção do aspersor. A gente tem o nosso aspersor que foi escolhido para fazer essa irrigação nessa pastagem em questão. Porque a gente vai estar trabalhando numa área que a gente visa o que? Aumentar o nossa densidade de pastagem para proporcionar ali um melhor ganho de peso animal daquela área, para a gente estar produzindo mais massa. Então a irrigação entraria aí no momento que a gente teria um momento seco, sem chuva, então precisaria dessa irrigação, dessa nossa simulação de chuva ali naquela pastagem, utilizando o nosso aspersor. Que aspersor a gente escolheu? A gente escolheu um aspersor da marca Agropolo NY25 de 1 polegada. Sua pressão de serviço é de 25 MCA, um espaçamento de 12 por 18. Seu bocal é de 3,5 por 2,5. A altura que os aspersores vão estar dispostos no campo é de 1 metro. A vazão dele é de 0,972 metros cúbicos por hora e tem um diâmetro irrigado de 26 metros. Ou seja, o espaçamento entre aspersor será de 12 metros, já estabelecido pelo fabricante, e um espaçamento entre linhas de 18 metros. Temos também algumas características da área, que seria o nosso comprimento vertical de 438 metros e o nosso comprimento horizontal, que seria a largura da nossa área, de 510 metros. Ele tem uma declividade de 0%, ou seja, ele é totalmente plano
no sentido horizontal da área e tem uma declividade no sentido vertical de 2%. Ali está o croquis, e esse croquis será apresentado de maneira maior e mais explicado mais para frente. Agora ele está de forma somente ilustrativa para a gente saber como vai ser a área que a gente vai estar trabalhando. Então, dito isto, a gente tem já condições de começar a fazer os nossos cálculos de dimensionamento, que seria o que? A gente ia calcular nossa lâmina líquida de irrigação, nossa lâmina bruta de irrigação, nosso período de irrigação e nosso índice de aplicação do aspersor. Então, temos que nosso IRN, irrigação real necessária, que a gente vai estar utilizando os dados da cultura e do solo para a gente obter uma lâmina líquida de 54,3375 milímetros. Uma lâmina bruta, que eu já estaria fazendo o que? Eu ia estar dividindo a minha lâmina líquida pela minha eficiência de aplicação, que era de 80%. Então, eu vou pegar meu 54,34 e dividir por 0,8, que era o meu 80%. Eu vou ter uma lâmina bruta ou uma irrigação total necessária de 67,92 milímetros. E, no segundo passo, eu já estaria calculando meu turno de rega, para me saber quantos dias eu vou precisar para me irrigar essa área. Ou seja, eu vou pegar meu IRN, minha lâmina líquida, dividir pela minha evapotranspiração da cultura e eu vou ter um turno de rega de 6,08 dias, aproximadamente 6 dias. Então, dito isso, eu vou calcular meu período de irrigação. O que seria meu período de irrigação? É o número de dias menos 1. Ah, mas surge uma dúvida, por que menos 1? Porque eu estaria tirando um dia para mim poder estar fazendo a manutenção dos meus equipamentos de irrigação, ou um eventual problema que viesse a acontecer, esse dia estaria ali de haver para mim poder estar substituindo. Então, nós temos um PI de 5 dias. Terceiro passo, a gente estaria calculando a nossa intensidade de aplicação. No catálogo que a gente achou da Agropolo, já nos trazia esse dado. Só que para fazer o cálculo, né, para ficar mais didático, a gente optou por calcular. Então, temos um índice de aplicação de 4,5 milímetros por hora. A gente vai dividir a vazão do nosso aspersor pelo nosso espaçamento entre aspersores e entre linhas multiplicado por 1000. Então, depois disso, a gente calcula o nosso TI, que vai ser nossa lâmina bruta, dividido pelo nosso índice de aplicação. Então, a gente vai obter o nosso TI, que é o tempo de funcionamento, de 15,09 horas. Então, chegamos ao nosso passo 4, que seria eu calcular nosso tempo necessário por posição, nosso TNP. Então, eu vou estar usando meu TI mais o meu TMUD. O que seria meu TMUD? Meu tempo de mudança do sistema. Quanto tempo levaria para mudar meu sistema? Pois ele é um sistema móvel, né? Então, calculamos nosso TMUD em minutos. Então, nosso TMUD é 0,91 minutos. Então, para mim, eu vou ter um tempo necessário por posição de 16 horas. Então, lembrando que nosso horário de funcionamento também é 16 horas. Então, por isso que quando eu for calcular meu número de posições irrigadas por linha lateral dia, eu vou ter uma posição por dia, porque meu sistema ele precisa de 16 horas por posição. Então, como eu trabalho só 16 horas, vão funcionar somente uma posição por dia. Então, eu chego ao meu quarto passo C, nosso número total de posições. Então, eu vou precisar do quê? Do comprimento da minha linha vertical, dividido pelo espaçamento entre linhas, vezes o nosso número de lados. Ah, mas como assim número de lados? Quantos lados de linha lateral eu tenho? Lembrando que eu estou no meu dimensionamento de linhas laterais. Então, eu vou ter 2 lados de linhas laterais. Dando continuidade, a gente tem o passo 5, que é o passo que eu vou calcular o meu diâmetro calculado e encontrar quais são os diâmetros comerciais disponíveis que se adequam ao que eu preciso. Então, vamos dividir, para ficar mais fácil o entendimento, em 2 etapas. O nosso quinto passo, que seria o descobrir a vazão, descobrir a perda de carga,
o nosso diâmetro calculado e qual diâmetro serviria para a gente estar trabalhando. Primeiramente, a vazão. Para mim descobrir a vazão, eu preciso da vazão do aspersor e a quantidade de aspersor por linha lateral. Então, eu tenho que primeiramente descobrir qual que é meu N, que seria a minha quantidade de aspersores por linha lateral. O que eu devo fazer? Pegar o comprimento de somente uma linha lateral, e não duas, e no caso seria a nossa metade da nossa largura, metade do nosso 510, que seria 255 dividido pelo espaçamento entre aspersores, nos gerando um N, que seria nosso número de aspersores, de 21 aspersores por linha lateral. Dito isso, eu vou multiplicar nosso número de aspersores pela nossa vazão de cada aspersor, para mim ter uma vazão total da linha lateral, tendo 20,412 metros cúbicos por hora. Só que eu queria saber ele em metros cúbicos por segundo. Como fazer isso? Simples. Eu vou dividir por 3.600, transformando para metros cúbicos por segundo, obtendo 0,00567 metros cúbicos por segundo. Descoberto isso, eu parto para o princípio que eu preciso de calcular a minha perda de carga corrigida, que é o que eu vou estar colocando no meu quinto passo, é minha perda de carga corrigida. Como eu vou descobrir minha perda de carga corrigida? Ela é a divisão da minha perda de carga pelo meu fator de correção. Então, vamos calcular a perda de carga e o fator de correção. Calculando nossa perda de carga, a gente vai ter nossa perda de carga de referência. Qual seria a nossa perda de carga de referência? Quando eu falo perda de carga de referência, estou me referindo a essa aqui, que eu vou ter que estar calculando por fórmula, é 0,20 vezes a minha pressão de serviço, que é a pressão de serviço do meu aspersor, que seria 25 MCA. Então, multiplicando 0,20 por 25, eu vou ter uma perda de carga de 5 MCA. Essa seria a nossa perda de carga de referência para estarmos escolhendo qual diâmetro comercial utilizando. Mas isso é algumas contas mais para frente. Focando agora, eu posso então, com a minha perda de carga de referência, calcular minha perda de carga corrigida. Então, eu vou calcular meu F, para mim poder jogar na fórmula. E como eu calculo meu F? Simples, eu tenho uma fórmula para isso. Vou pegar 1 dividido para 1,85 mais 1 dividido para 2 vezes o número de aspersores, mais raiz de 1,85 menos 1 dividido por 6 vezes o número de aspersores ao quadrado. Substituindo esses valores na fórmula, eu obtenho um fator de correção de que eu consegui encontrar é de 0,375. Então, agora eu posso estar calculando a minha perda de carga corrigida. Então, vai ficar 5 MCA dividido para 0,375. Então, eu vou ter uma perda de carga para poder estar substituindo na minha fórmula do diâmetro de 13,33 MCA. Então, substituindo meus valores na fórmula, eu encontro um diâmetro calculado da linha lateral de 63 milímetros. Após eu encontrar meu diâmetro da linha lateral, eu vou para o nosso segundo passo do passo 5, nossa segunda etapa do passo 5, né? Eu vou testar os diâmetros. Quais diâmetros vão se aproximar? Se vocês se lembram dos valores anteriores, eu tinha vários diâmetros disponíveis comercialmente. Então, vou pegar dentro desses diâmetros aqueles que mais se aproximam do diâmetro que eu necessito. O diâmetro que eu preciso para o meu projeto precisa estar perto de 63 milímetros. Então, eu tinha o diâmetro de 50 e 75 da PN40, que estava fornecido no catálogo da Manco. Então, eu vou estar testando o diâmetro de 50 e o diâmetro de 75 milímetros para mim saber se ambos conseguem me proporcionar o que eu preciso ou se algum deles não vai servir e eu vou estar escolhendo entre um deles. Dito isso, eu vou para a fórmula da perda de carga. Vou calcular a minha perda de carga para o diâmetro de 50 em questão agora. Então, vai ser 10,646 vezes a minha vazão, dividido pelo nosso coeficiente de rugosidade, elevado a 1,85,
vezes o comprimento da linha lateral dividido pelo nosso diâmetro em metros elevado a 4,87. Eu vou obter uma perda de carga, então, de 58,7 MCA. Utilizando o nosso fator de correção, eu vou pegar 58,7 vezes nosso fator de correção, 0,357. Ah, mas para que isso? Para mim poder descobrir, para mim poder voltar na minha perda de carga admissível. Encontrando essa minha perda de carga admissível após usar o fator de correção, porque antes eu dividia. Então, se eu multiplicar a minha perda de carga corrigida pelo fator de correção, eu vou ter minha perda de carga admissível, que será então de 14,53 para o diâmetro de 55 milímetros. Como eu havia dito que a nossa admissível era de 5 MCA, o diâmetro de 55 não atende o que precisamos. Então, vamos agora calcular a nossa perda de carga. Então, agora vamos calcular a nossa perda de carga para o diâmetro de 75 milímetros. Vamos calcular agora o nosso passo 6, calcular o nosso PIN. O que seria o PIN? A pressão no início da linha lateral. Como que eu calculo ela? Eu vou pegar a pressão de serviço do meu aspersor, mais a altura do meu aspersor, mais 3/4 vezes a perda de carga do diâmetro escolhido para a nossa linha lateral, que foi o de 75 milímetros. Então, substituindo os valores na fórmula, a gente obtém um PIN de 27,51 MCA. Então, vamos calcular agora o nosso passo 7, dimensionar a nossa linha principal ou linha de derivação. A gente vai dividi-la em trecho AB, que é onde a gente vai encontrar nosso ponto crítico de vazão, nosso ponto crítico de pressão, que é onde as 10 linhas irão se encontrar. Eu vou estar trabalhando com 5 linhas subindo e 5 linhas descendo. Então, elas vão se encontrar no nosso trecho AB, gerando um ponto crítico ali. Agora, para a gente escolher nosso diâmetro, a gente não vai mais estar trabalhando com a nossa perda de carga, e sim com a velocidade mínima e máxima admissível, e não a perda de carga admissível. A gente vai estar trabalhando com a seguinte regra: nossa velocidade tem que ser maior que 1 e menor que 2. Então, para estar calculando o nosso diâmetro, a gente precisará de dados como valores da nossa vazão da linha principal e a nossa velocidade. A gente vai adotar uma velocidade de 1,5 para os nossos cálculos, pois está ali no meio termo. A gente não está nenhum dos nossos extremos, nem do mínimo nem do máximo da velocidade aceitável. Então, para a nossa vazão da linha principal, eu vou pegar a vazão da linha lateral e multiplicar pelo número de linhas laterais funcionando simultaneamente naquele ponto. Ou seja, vai gerar um ponto crítico, porque eu vou ter 10 linhas laterais funcionando no mesmo ponto. Vou ter 5 de um lado e 5 de outro funcionando no nosso ponto AB. Então, por isso que eu tenho que pegar a minha vazão das linhas laterais e multiplicar pela quantidade de linhas laterais funcionando naquele mesmo ponto. Então, eu vou pegar a nossa vazão da linha principal, a gente vai ter, então, de 0,0567 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a minha vazão crítica naquele momento no nosso ponto AB. Tendo esses dados, então, eu descubro o nosso diâmetro calculado do trecho AB, que será de 219,38 milímetros. Peço perdão pelo erro, pois ali está metros, seria milímetros. Então, vamos testar os diâmetros comerciais disponíveis com base na nossa velocidade, que vamos seguir a nossa regrinha de velocidade maior que 1 e menor que 2, e vamos testar os diâmetros da PN60 agora, do catálogo da Amanco, que a gente vai ter 200 milímetros e 250 milímetros. Calculando, usando esses diâmetros em questão, a gente vai ter valores de velocidade para o diâmetro de 200 milímetros de 1,80 metros por segundo, e o de 250 milímetros, uma velocidade de 1,16 metros por segundo. Então, podemos observar que ambos se adequam à nossa necessidade, estão dentro da fórmula, são menor que 2 e maior que 1.
Escolhemos trabalhar com o diâmetro de 250 milímetros, já que os dois podem ser utilizados, vamos estar adotando o nosso diâmetro de 250 milímetros. Vamos então agora calcular a perda de carga gerada nesse ponto com esse devido diâmetro de 250 milímetros. Então vamos calcular o nosso HF, nossa perda de carga. Vamos obter uma perda de carga de 0,93 MCA no nosso ponto AB. E para a gente obter uma perda de carga total do ponto AB, eu tenho que não só levar em consideração a perda de carga da tubulação, que é o 0,93. Eu tenho que considerar que a gente agora está trabalhando com um desnível. Eu tenho um desnível na minha linha principal e eu não tinha nas linhas laterais. Então eu tenho que levar esse ponto em consideração para mim saber a minha perda total de carga no meu ponto AB. Então eu vou calcular minha perda de carga, deu 0,93, e calcular o meu desnível, que seria meu desnível de 2% dividido para 100 vezes o comprimento do nosso trecho AB, que é 219, a metade do nosso comprimento vertical, né? Então eu vou ter uma perda de carga total, quando eu somar a nossa perda de carga da tubulação mais o desnível, de 5,31 MCA do ponto A até o ponto B. Dando continuidade, a gente vai continuar calculando agora a nossa linha principal, a linha de derivação. A gente vai calcular o nosso trecho BC, que seria então quase a mesma coisa da gente estar calculando o nosso diâmetro no nosso ponto AB. O que vai diferenciar agora é a nossa vazão, pois a vazão no trecho BC seria de somente 5 linhas laterais trabalhando simultaneamente. Então, como eu vou descobrir essa vazão? Vou pegar a vazão de uma linha lateral e multiplicar pela quantidade de linhas laterais trabalhando simultaneamente naquele trecho, que sempre serão de 5, pois ela não vai se encontrar trabalhando as 10 linhas laterais, pois elas estão na extremidade. Como elas andam em sentidos opostos, o trecho BC não vai encontrar todas as linhas laterais trabalhando simultaneamente nele. Então, ficaria o quê? Minha vazão da minha linha lateral, da minha linha principal, perdão, no trecho BC, de 0,02835 metros cúbicos por segundo. A velocidade que estaremos utilizando na fórmula ainda é a de 1,5, que a gente está pegando o meio termo entre 1 e 2, para a gente estar trabalhando. A gente vai encontrar um diâmetro necessário para o trecho BC de 153,13 milímetros. Com a partir desse dado, a gente pode o quê? Testar os diâmetros comerciais que a gente vai estar utilizando, né, para escolher qual deles, né, com base na regra da velocidade, quais diâmetros comerciais disponíveis vão se adequar para o nosso sistema. No catálogo da Manco ainda, a gente vai ter o quê? A gente tem na PN60 o diâmetro disponível de 150 e 200 milímetros. Testando eles, que vai ser a fórmula da nossa vazão dividido pela área, a gente vai ter o quê? Uma velocidade para o diâmetro de 150 milímetros de 1,6 metros. Já para o de 200 vai ser de 0,9 metros por segundo. Sendo o de 200, então, não se adequa, porque ele é menor que 1 e a velocidade não poderia ser menor que 1. Então, o diâmetro escolhido para o nosso trecho BC seria o diâmetro de 150 milímetros. Então, agora o que falta para a gente é a gente calcular nossa perda de carga total na nossa linha principal, que ela vai estar somando a perda de carga do ponto AB com o ponto BC. A gente vai estar utilizando, então, os devidos diâmetros que a gente já encontrou, que seria do ponto AB, na nossa fórmula da perda de carga, a gente estaria substituindo ele lá, que é o de 250 milímetros, e o de 150 milímetros, que é o do trecho BC. Substituindo os valores na fórmula, a gente descobre uma perda de carga do ponto AB de 0,1 MCA e do ponto BC de 0,16 MCA. E agora a gente também precisa, dados esses valores, a gente precisa calcular também nosso desnível total, porque antes a gente calculou para metade da linha principal, que seria do trecho AB, e depois a gente não tinha calculado o restante que faltava, que era do trecho BC. Então, calculando o desnível total agora, a gente ia fazer o quê? A gente ia pegar nosso desnível de 2%, dividido para 100, vezes o comprimento da minha área total, que é 438 metros, tendo um desnível total de 8,76 metros.
Então vamos agora finalmente descobrir nossa perda de carga da linha principal, que é a perda de carga do ponto AB, mais o BC, mais o desnível total, obtendo uma perda de carga total da linha principal de 8,93 MCA. Agora, como a gente descobriu já o nosso sétimo passo, que seria a nossa perda de carga da linha principal, deu um trabalhinho, mas conseguimos, a gente parte para o oitavo passo, que seria a gente descobrir a nossa perda de carga da nossa linha de recalque. Que seria o que então? Eu preciso utilizar de uma regrinha na escolha do diâmetro dessa linha em questão, que seria o que? A linha de recalque precisa ser maior ou igual que a linha principal. A nossa linha principal, ela tem um diâmetro de 250 milímetros, então eu também posso estar utilizando na nossa linha de recalque o diâmetro de 250 milímetros. Então, substituindo nossos valores na fórmula, lembrando que a gente vai mudar um valor, que agora a nossa linha de recalque está trabalhando com aço zincado e não PVC. Então, nosso coeficiente de rugosidade, nosso C, é de 120 e não mais de 150. Então, a gente obteve uma perda de carga na linha de recalque de 0,64 MCA. Na mesma linha, a gente tem um desnível de 2 metros, então eles devem ser considerados para a gente obter uma perda de carga total da linha de recalque, que ficaria então 2,64 MCA, que é a nossa perda de carga total da nossa linha de recalque. No nono passo, a gente vai descobrir a perda de carga total da nossa linha de sucção. E levamos critério também uma fórmula para a escolha desse diâmetro, que foi o diâmetro escolhido de 300 milímetros. Que o que é ela? A linha de sucção ela tem que ser maior ou igual que o da linha de recalque. Já que na de recalque a gente usou 255 milímetros, o outro diâmetro que a gente tem disponível no catálogo da Manco é o de 300 milímetros, que será adotado para a nossa linha de sucção, então. Eu tenho, então, a perda de carga, substituindo os valores na fórmula, de 0,01 MCA na nossa linha de sucção. Porém, eu tenho um desnível de 1 metro, então eu devo acrescentá-lo para manter nossa HF total, nossa perda de carga total. Ficando então a perda de carga total de 1,01 MCA de perda de carga na nossa linha de sucção. Agora, como encontramos os valores das perdas de carga que eu precisava, a gente pode partir para o 10º passo, onde eu vou estar finalizando ele e junto o nosso dimensionamento com a nossa potência final que a gente vai precisar da bomba para o nosso sistema de irrigação. Então vamos calcular a nossa altura manométrica parcial, que eu vou precisar utilizar o nosso PIN, a nossa perda que vai ser a soma do nosso PIN, da nossa perda de carga na linha principal, na linha de recalque e na linha de sucção, obtendo então, a partir desta soma, uma altura manométrica parcial de 40,10 MCA. Após esse cálculo, eu posso descobrir a minha perda de carga localizada. O que seria minha perda de carga localizada? Seria aquela gerada por cada emenda entre as tubulações no decorrer das minhas linhas, tanto principal quanto laterais. Para mim calcular isso, eu devo adicionar 4% de perda de carga na minha altura manométrica parcial. Ou seja, eu vou pegar a minha altura manométrica parcial vezes 4%, e vou descobrir qual que é a minha perda de carga localizada, que então ela é de 1,64 MCA. Com essas duas informações obtidas, eu posso calcular minha altura manométrica total, que vai ser então a altura manométrica parcial mais a perda de carga localizada. Eu vou obter então 41,7 MCA de altura manométrica total. Com esse dado, eu posso descobrir a minha potência da bomba. Como que eu vou descobrir a potência da bomba? Eu preciso da minha vazão, do meu ponto crítico, que é a vazão da minha linha principal no ponto AB, vezes a minha altura manométrica total, dividido por 75, que já é da fórmula, vezes a multiplicação dos Ni encontrado do conjunto da bomba e do motor. Então, eu vou multiplicar os Ni e vou obter meu N, para eu poder estar completando a minha fórmula e calculando. Então, eu vou ter 56,7 vezes 41,7 dividido por 70 vezes 0,6875. Então, eu sei que eu vou precisar de uma bomba de 45,20 cavalos. Só que, por tabela, quando eu encontro uma potência dessa, eu sei que a partir de 20 cavalos, eu devo adicionar uma potência extra na escolha da minha bomba de 10%. Então, eu vou pegar 45,20 cavalos vezes meus 10%.
eu sei que na minha bomba, para ela ter uma potência extra, reserva, eu vou precisar de 4,52 cavalos a mais quando eu for escolher essa bomba. Então, eu vou pegar 45,20 para me calcular a minha potência final, mais esses 10%, que seria 4,52 cavalos, e vou ter uma potência final de 49,72 cavalos de potência que eu vou precisar para minha bomba, para ela suprir a necessidade que eu preciso no meu sistema de irrigação. Finalizando agora, a gente passa para o nosso memorial, que é o que? A quantidade de materiais que a gente vai estar utilizando nesse sistema. Começando então pela nossa escolha do aspersor. O aspersor escolhido foi da marca Agropolo. Segundo o manual do fabricante, ele já vem com o espaçamento pré-estabelecido de 12 por 18 e uma intensidade de aplicação de 4,5 mm por hora, que atende a nossa VIB, que era de 5 mm por hora. Então, isso gerou a nossa escolha do nosso aspersor. E ele necessita de uma pressão de 25 MCA e seu diâmetro de alcance é de 26 metros e a vazão é de 0,972 metros cúbicos por hora, como já dito no início, quando a gente estava apresentando os dados do trabalho. Custos de aspersores. Aqui a gente está relacionando custos com quantidade e não com valores. O que eu quero dizer com custo de aspersores? Quantos aspersores eu vou precisar para o meu total projeto? O número total de aspersores que eu vou precisar no meu projeto? Então, meu projeto ele precisará de 21 aspersores por linha lateral. Ou seja, como é trabalhado com 10 linhas laterais móveis por dia, ao total eu vou precisar de 210 aspersores em todo o meu sistema. Para o corpo desses aspersores, que eles vão estar a 1 metro de altura, eu vou precisar de 35 barras de cano de 6 metros de 25 milímetros, que vão compor o corpo desses devidos aspersores. No nosso ponto 2, a gente vai estar falando do nosso dimensionamento das linhas laterais, principal e recalque, e questão de materiais utilizados. Então, a escolha da tubulação foi: a tubulação escolhida para todo o projeto foi de PVC, a manco, que nem eu havia dito, de PN40 e PN60, que são relativos à referência de pressão que eles aguentam de trabalho. A PN40 é 40 kg força por centímetro quadrado e a PN60 é 60 kg força por centímetro quadrado. Com um comprimento de 6 metros de diâmetro e diâmetros comerciais disponíveis de 50, 75, 100 e 125 para a PN40 e 150 da PN40 e 100, 150 e 200, 250 e 300 respectivamente, que seria da PN60. E uma tubulação de aço zincado, uma de 250 e outra de 300 milímetros, que seriam utilizados para o recalque e para a sucção. As imagens ilustrativas das tubulações que a gente estaria utilizando, E quando eu falo de custos das linhas laterais, eu também estou me referindo à quantidade e não a valores. Então, as minhas linhas laterais, para o devido projeto, ela possui 255 metros. Como cada cano tem 6 metros, serão necessárias 42,5 barras de cano por linha lateral. Só que esse é um cálculo feito para uma linha lateral. O meu projeto trabalha com 10 linhas trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu vou precisar de 425 barras de cano de 75 milímetros, que é destinado às linhas laterais. Já na linha principal, o projeto possui 438 metros de linha principal. Como cada cano tem 6 metros, serão necessárias 73 barras de cano. Subdivididas em 2 trechos igualmente, cada trecho receberá 37 barras de cano. Para o trecho AB, vamos usar um diâmetro de 250 mm e para o trecho BC, barras de cano de 150 mm. Já na linha de recalque, o comprimento dela é de 100 metros, dividindo por 6, que é a metragem de cada barra de cano, a gente vai precisar de 17 barras de cano de 250 mm de aço zincado. Já na linha de sucção, que ela é de 4,5 metros, a gente vai precisar de apenas uma barra, pois cada barra é 6 metros, vai ser precisado de uma barra de cano de aço zincado de 300 milímetros. Quando eu falo da motobomba, a gente descobriu a partir do dimensionamento que eu vou precisar de uma motobomba de 56,7 litros por segundo de vazão. Ela vai ter que me fornecer essa vazão, eu necessito disso, da minha motobomba ser escolhida. O rendimento da bomba é de 77,5. O rendimento do motor é de 90%.
E por motivo de segurança, a gente acrescentou os 10%, como eu havia explicado, e nosso conjunto motobomba deve ter uma potência de no mínimo 49,72 cavalos para atender o que eu preciso no meu projeto de irrigação. E o material total a ser adquirido para a montagem do sistema de maneira mais resumida, a gente pode apresentando aqui no 3.1, que é a quantidade individual. Eu vou precisar de 425 barras de tubulação de 6 metros de 75 milímetros, 37 barras de PVC de 250, 37 barras de PVC de 150, uma barra de aço zincado de 300 milímetros, 17 barras de tubulação de aço zincado de 250 milímetros, 210 aspersores de modelo NY25, do código 8335, de 1 polegada da Agropolo, 35 barras de tubulação de 25 milímetros e um conjunto de motobomba de no mínimo 49,72 cavalos. Então, galera, esse é o resumo total do que a gente vai precisar de descoberta através dos valores de descoberta no nosso dimensionamento. São o material que a gente vai estar precisando e destinando ao produtor, falando, produtor, o senhor vai precisar disso aqui. Então, é esse o resumo total do nosso projeto, do material a ser utilizado. Após o resumo agora apresentado, né, do nosso projeto, que a gente vai entregar realmente para o produtor, o que ele vai precisar saber para ele dimensionar sobre o valor que ele vai estar gastando, né? Isso aí vai a partir de cotações, ele vai descobrir o que ele vai precisar para o devido projeto dele. Então a gente parte agora para o conhecimento da área, para ficar de melhor visualização, todos aqueles cálculos, para que foram feitos, como que vai funcionar nosso sistema, enfim, do que eu vou precisar, para ficar algo mais visível. A gente trouxe o croquis da nossa área. Então nossa área, ela vai puxar, ela vai fazer a sucção da nossa água, vai puxar essa água de uma represa, e estão ali dimensionadas, né, a tubulação, que a gente vai precisar de uma tubulação de sucção de 300 milímetros, uma tubulação de recalque de 250 milímetros, e aqui a gente pode reparar aonde que é o nosso ponto A, nosso ponto B, nosso ponto C, a nossa linha principal e nossas linhas laterais. Como eu já havia dito, a gente vai estar trabalhando com 10 linhas laterais, ou seja, 5 linhas laterais subindo e 5 linhas laterais descendo, gerando um ponto crítico no nosso ponto AB, que é onde as 5 linhas do lado direito encontrarão com as 5 linhas do lado esquerdo, causando então ali um ponto onde eu vou precisar de uma maior vazão naquele ponto para suprir o que minhas linhas laterais precisam. Então, esse é o nosso croquis da nossa área, bem representado, da onde vai ser montado o nosso projeto em questão. Então, galera, desde já agradeço a compreensão e a paciência de todos que me assistiram e deixo aí meu agradecimento a todos.